Pois bem, amigos do programa Contato Direto, desta feita, no nosso momento de entrevistas, nós estamos aqui na Limpec e vamos bater um papo com Janete Ferreira, ela que é diretora-presidente aqui desta instituição, que vai falar com a gente aí os seus 6 primeiros meses de administração, né? Nova gestão do prefeito Antônio Alinaldo, e à frente da Limpec, essa mulher que foi vereadora no município, né? Tem uma história política nesse município, filha, né, do empresário político aqui da cidade, Ferreira Otomar, e tem um conhecimento nessa cidade como ninguém. Vamos falar aqui com ela sobre respeito desses 6 primeiros meses, o desafio de assumir o Limpec, né? Com uma série de coisas que a gente tinha conhecimento, que estava acontecendo, e você, mulher, né? Essa primeira experiência na questão do executivo e assumir uma empresa com a grandeza e história da Limpec. Bom, primeiramente agradecer, né, o apoio da imprensa, porque isso é importante para a gente, porque nada melhor do que ser transparente, né? E isso é algo assim importante que o próprio prefeito Alinaldo tem nos permitido e tem também se dedicado, empenhado e está o tempo todo abrindo portas para a imprensa. Esse é um primeiro momento e eu desde já agradeço a vocês. Com certeza, por ser mulher, e existe todo um processo, né? A gente ainda tem alguns momentos que não conseguimos galgar alguns espaços, principalmente de diretoria, né? E essa estatística aqui a gente não vai nem poder ficar discutindo. Mas foi uma missão importante. A gente tem se dedicado desde o dia que nós assumimos aqui no dia 2 de janeiro. Nós temos vários passivos, né? Ou seja, que nós conseguimos reconhecer, mas um dos primeiros que nós reconhecemos, além de documental, um passivo, inclusive no aterro sanitário. Nós chegamos lá, nós encontramos um lixão, né? Hoje, se vocês forem fazer um passeio pelo aterro, tem uma outra vida, e hoje é um aterro sanitário, porque está realmente com toda a cobertura adequada, no maciço. Existia um passivo dos inservíveis, que são os pneus, e a gente tinha, ou seja, existem as condicionantes que o aterro sanitário de Camaçari ela tem que cumprir, são 35. Óbvio que muitas delas a gente não vai conseguir cumprir porque existe um processo de tempo. E aí é onde a gente também, ou seja, informou aos órgãos fiscalizadores, em especial o INEMA, sobre essa deficiência. E aí a gente ganha um tempo, ganha um prazo, mas a gente fica preocupado dia a dia. E esse passivo a gente conseguiu praticamente acabar com ele em relação ao aterro. Hoje nós temos assim, uma coisa organizada. Os inservíveis pneus, a gente deu ou seja, um encaminhamento, uma destinação final para ele, que foi uma empresa que ela faz, né, ela recolhe e dá certificado de qual é o destino disso. O passivo que tinha sobre as madeiras lá, ou seja, que era um material que não poderia também ficar de jeito nenhum, a gente também conseguiu com o apoio de uma cerâmica, ou seja, que está dando suporte. Existia um passivo, inclusive, sobre a questão de todas as condicionantes vinculadas ao chorume, ao monitoramento. Nós conseguimos resgatar os contratos, fizemos todo um processo jurídico e legal, né? Ou seja, que nos desse realmente o aparato para que pudéssemos estar concluindo e seguindo realmente as normas. Esses primeiros meses, ou seja, 6 meses, um semestre praticamente inteiro já, foram muitas dificuldades encontradas aqui dentro da Limpec, Janete? Muitas. Assim, quando eu comecei a falar sobre aterro, porque esse é um dos passivos problemáticos, porque imagine você, se o município de Camaçari fica sem um aterro sanitário, para onde é que vai esse lixo? Para o lixo urbano. E como nós não trabalhamos só com resíduo urbano, né, ou seja, que quem faz esse processo de coleta e transporte é a CESP, mas descarta no aterro sanitário de Camaçari, mas tem também o comercial, que nós atendemos, inclusive, a Mata de São João e Dias Dávila, né, por esse comercial e outras empresas. Então, esse passivo era um problema grave, porque o aterro sanitário é o coração da Limpec, né? Então, a gente precisava tratar disso e também da parte documental. Então, foi caótico. Conseguimos reconhecer dívidas absurdas aqui que foram deixadas e assim contabilizadas para mais de 40 milhões. E só na Receita Federal tinha para mais de 20 milhões. Então, na verdade, para a gente entender bem, uma questão interessante que foi discutido já a partir do ano passado, e principalmente na Câmara foi realmente aprovado um projeto de lei em 2016, precisamente em dezembro de 2016, um estudo, né, e já um projeto para extinguir a questão da Limpec. Foi dentro desse passivo de 40 milhões, essas dívidas, a Limpec não estava sendo viável aqui para o município. Foi justamente isso, Janete? Por isso que essa lei ela diz o seguinte, ela autoriza o poder, né, executivo a extinguir a Limpec. Quando ele autoriza, ele abre um precedente para que o município faça um estudo. Porque a extinção ela não é, tá bom, vamos fechar as portas aqui agora. Não é assim.
até para extinguir uma empresa, você tem que ter todo um cuidado, né? Você tem pessoas, né? Você tem, além do próprio passivo, ou seja, uma dívida, tem um processos judiciais, inclusive um dos passivos também aqui é de ordem judicial, trabalhistas, né? Muito alta, não é coisa pequena. E o trâmite judicial, ele é lento, ou seja, nós estamos tratando hoje, inclusive, de audiências, de recursos, né? Fazendo aí, defendendo a Limpec de processos que estavam tramitando desde 2003. Tem coisas muito mais antigas, né? Penhora, inclusive a própria sede, equipamentos, já está penhorado, mas é óbvio que a gente faz defesa, a gente permite o prazo, o rito processual que nos permite a fazer essa defesa. E esse controle nós, ou seja, assumimos, a gente começou a pegar tudo. Não dá para pegar uma coisa só, você tem que saber de tudo. E assim, a equipe, graças a Deus, muito preparada. Nós tivemos esse cuidado de ter tanto o jurídico que nos desse um apoio muito bom aqui dentro, como toda a equipe do administrativo, né, que está nos ajudando muito nisso. Ou seja, para deixar bem claro para os nossos telespectadores do programa Contato Direto, a Limpec estava gastando mais do que estava recebendo, do que podia, né? Então isso gera uma bola de neve e complica toda a estrutura municipal. Eu digo que o dinheiro que entrava aqui não era para prestar serviços para a Limpec, não era para oferecer serviços para a população. Poderia ter outro fim, né? Pode ter tido outro fim, menos para isso. Então, foi dinheiro demais que entrou, né? Então, se você entender que tinha um contrato que essa empresa ela recebeu 4 milhões e 200 só em 2016, fora os outros anos anteriores. Estou tratando só de um ano. 4 milhões e 200 e não prestou um serviço sequer aqui no município e muito menos para a Limpec, isso é grave. Nós reconhecemos aqui uma inadimplência de mais de 8 milhões. Se a gente for pelo âmbito legal, parte disso aí está prescrito e a gente fica meio que sem condições de fazer uma cobrança e a outra parte não. Nós começamos, então, desde fevereiro, desde o dia 10 de fevereiro, nós iniciamos um processo de cobrança, notificação, chamar para acordo, negociar, porque a intenção era resgatar aquilo que era da Limpec, né? Que era a receita da Limpec, uma vez que era de recursos próprios, né? De serviços que foram prestados na parte do comercial da Limpec. E, com certeza, improbidade administrativa em toda a Limpec, você visualiza isso, né? Vamos lá, então. A questão é o seguinte, o nosso telespectador, eu sempre vou me dirigir a ele, porque é o mais interessante este bate-papo, é ele, né, aqui, é a questão da gente buscar o projeto de lei em 2016, você está fazendo levantamento aqui para a questão aí da extinção da Limpec. Nesses 6 primeiros meses, essa possibilidade, ela é viável? Ela existe mesmo a possibilidade de extinguir a Limpec aqui de Camaçari? Olha, é muito cedo para a gente falar isso. O que eu sei é que nós estamos empenhados e dedicados a fazer prova de todos os débitos, né, existentes aqui, porque existe contrato e auditoria você não faz da noite para o dia, você leva um tempo, até porque documentos que foram perdidos, e ainda tivemos essa dificuldade, né? Alguns documentos que pessoas tiraram daqui, levaram, e a gente está buscando informações e aquilo ali para poder juntar, é um quebra-cabeça, né? Então não é uma coisa tão simples. Então eu diria a vocês o seguinte, é muito cedo para eu poder fazer qualquer análise e falar assim, é viável, não é? Até porque o estudo está sendo feito, existe uma empresa preparada, específica, tratando disso aqui junto com a gente, tá certo? Ou seja, nós temos essa responsabilidade de estar levando essa documentação para essa consultoria e alimentando essas informações, juntando mesmo uma peça com outra para dizer se é viável ou não. Então, eu não poderia dizer assim, é viável ou não agora, ou sim ou que não, porque são muitos problemas ainda que a gente ainda está vivenciando. Mas uma coisa é certa, a Limpec, desde o dia 2 de janeiro, nós estamos tendo cuidado de gastar exatamente o que realmente é necessário. E justamente por conta de contratos que ainda estão vigentes até 2018 do comercial, nós estamos tendo a receita dos recursos próprios, ou seja, do serviço prestado no comercial, ele está todo na conta. Disso eu tenho certeza absoluta. E o próprio Tribunal de Contas, né, ou seja, o TCM, vai provar isso, porque a gente está tendo total transparência, a gente está colocando todas essas informações
informações no portal, com único problema que o próprio TCM tem isso registrado, isso documentado por parte deles mesmo, que a folha de pagamento ela não consta ainda porque o próprio sistema do TCM não conseguiu, não tinha, aliás, nunca teve uma integração do sistema que é de uma empresa pública e privada, né, com dotação orçamentária do município, com o TCM, mas isso é um problema de sistema do TCM, que nós pedimos que eles pudessem resolver, porque nós queremos a transparência. Vamos lá, a questão da Limpec. A gente sabe que a Limpec faz a coleta do lixo hospitalar aqui no município, tem também a coleta do entulho. E quais outras responsabilidades a Limpec tem feito aqui no município? Então, dando continuidade aos contratos que eu já disse, né, vigentes até 2018, porque são esses contratos a gente tem que cumprir, não pode fugir deles, né? E para prestar serviço é um container, né, não um compactador, é um poliguindaste, enfim, que a gente trabalha com algumas empresas. Nós somos responsáveis pelo RSS, que é o resíduo de serviço de saúde. A gente nem chama nem de lixo hospitalar, porque é resíduo, né? A gente tem que ter um cuidado. Existe um plano nacional de resíduos sólidos e existe também a responsabilidade da Limpec sobre o RCC, que é o resíduo de construção civil. Sendo que nós podemos até coletar, fazer o transporte, porém nós temos que ter uma empresa ou seja, que tenha um certificado para dar destinação final, porque o nosso aterro não atende a isso. Então, essa parte a gente nem trata. Mas, como é uma política nacional, ou seja, um plano nacional, nós estamos exatamente conversando com o INEMA, conversando com outros órgãos competentes para que possa dar essa destinação final. E, mais ainda, é um processo educativo, né, de orientação, para que o público entenda que vai construir, é uma empresa que vai fazer uma coisa, tem que acionar a Limpec e a gente vai acionar um outro órgão competente para fazer a destinação final, porque coleta e transporte a gente faz, mas a destinação final a gente também vai dar o caminho para isso. Então, é uma questão de responsabilidade socioambiental e a gente pede muito à população para ter esse cuidado, porque existe uma lei, que é a 973 de 2009, que ela é uma lei, porém ela está sendo regulamentada para que venham as multas. Então, o processo educativo, a gente fala o tempo todo, não jogue o entulho de qualquer jeito, porque você vai gerar um impacto, um passivo na cidade. Esse passivo é mais uma conta que a Limpec ou até a própria CESP, né, que está aí dando esse amparo para a gente desse entulho. Então, o resíduo, né, RSS de serviço de saúde, nós trabalhamos com ele e é de competência da Limpec, exclusiva da Limpec, nós trabalhamos com isso, cuidamos dessa parte do público. O RCC, a gente está em parceria com a CESP, fazendo um trabalho educativo, conversando meio que timidamente ainda, mas nós vamos avançar um pouco mais para que as pessoas possam saber que vai vir uma multa por aí e elas precisam saber disso, e além da prestação. E o processo de educação ambiental é que nós entendemos que é de responsabilidade da Limpec, porém, a Secult e a Seduc, que é uma grande parceira, que está dando subsídio para que a gente possa trabalhar com esses projetos de educação ambiental que já está sendo trabalhado aí e vai ser entregue para a população. Antes de fazer qualquer serviço, entre em contato com a gente, que a gente vai até o local. Nós temos, né, a equipe operacional, que é a Demilton Rios com a equipe, vai no local verificar mais ou menos se é uma caixa coletora, né, a caixa coletora que vai de um poliguindaste, ou uma ou duas, ou se, como você está falando, se for um carrinho de mão, é óbvio que a gente tem esse cuidado também de ser justo, né? Nós vamos fazer uma cobrança absurda, não é isso. Mas a gente faz questão de ir lá olhar, até serve até para alguma coisa, porque o próprio município hoje está fazendo vários serviços de construção, né, de escolas, de prédios públicos, em áreas públicas, e a gente pode estar relocando esse material, porque aí sim é uma destinação que você está dando, porque está destinando para algo que vai ser realmente útil e vai ser reutilizado, porque é aquela questão dos 3 R's, né? Do reuso, reutilizado, reciclar, sempre, tudo. E você recicla, ou seja, desde o material de construção civil, como coisas mesmo da coleta seletiva que a gente usa do consumo de casa, doméstico, como uma garrafa, como uma caixa, a caixa de leite, um saco, tudo isso a gente pode reaproveitar. Então, a população precisa começar a entender que a gente fazer a reciclagem de tudo é importante. Mas nos comunique antes de fazer qualquer coisa. Não faça, jogue lá e depois deixe esse passivo para que o público vá, porque é um preço muito alto que o município continua pagando.
chegando. Eu estou aqui, Janete, você falando e acompanhando atentamente, né? Que a gente fica bem informado do que está acontecendo na Limpec, mas minha cabecinha de radialista, de comunicador, de jornalista fica coçando. Eu vou refazer uma pergunta, né? Vou voltar ao início do nosso bate-papo, a questão da extinção da Limpec, né? O estudo que você está fazendo. Nessa questão desse estudo, vamos lá, suponha que realmente tem a possibilidade de não ver meios de continuar com a Limpec. Aí extingue a Limpec, encerra, fecha aqui a estrutura Limpec. E o futuro de Janete, como é que ficaria? Iria para onde? Iria fazer o quê? Essa é a pergunta central. Não, eu estou à disposição do prefeito Elinaldo, né, na missão de vir aqui para enxergar, realmente fazer o reconhecimento juntamente com a minha equipe, né? Eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha, estou com uma equipe maravilhosa que tem me ajudado muito, inclusive a ter o equilíbrio emocional, porque a gente acaba se apaixonando pelo trabalho, né? E eu sempre fui assim, eu me dedico, eu entro de corpo e alma, eu estou nesse trabalho aqui, eu saí de um setor privado, inclusive até a empresa de meu pai, cumpri uma etapa lá e vim para aqui assumindo essa missão com o prefeito Elinaldo. Eu estou muito satisfeita, ou seja, eu vivo Camaçari todos os dias e graças a Deus eu tenho me dedicado muito e quero ver essa cidade melhorar cada dia. Então eu sou hoje uma missão do prefeito Elinaldo e não posso me preocupar com o amanhã. Eu estou hoje aqui e vamos para frente. Saindo do governo, eu digo saindo, quando a gente fala sair, não é briga política, mas às vezes abrindo mão, olha, eu já fiz a minha missão aqui e agora eu vou seguir meu trabalho, eu vou voltar para minhas atividades que eu sempre tive, né? Eu nunca deixei de trabalhar, eu trabalho desde os 14 anos de idade, eu sou moradora da Lama Preta, inclusive eu estou fazendo questão de falar isso, porque tem uma certa pessoa que virou e falou assim, você sumiu, não mora em Camaçari, eu moro em Camaçari há 38 anos, minha família, meus filhos, né? Meus pais, parte dos meus irmãos, outros não moram nem aqui na cidade, moram fora, inclusive do estado da Bahia. Existem vários registros, gente, absurdos, gritantes aqui dentro da Limpec que nós reconhecemos. E que o processo está em andamento, está na auditoria, a gente está tendo cuidado e cautela, né, para não ficar alertando, levando informações, né, ou seja, sem ter a certeza. A veracidade é depois de fechou ali a auditoria, o documento realmente não bate com as coisas, assim, agora a gente vai tomar as devidas medidas. Tá ok, aí a dica é pra você que tá devendo, viu? Bote suas barbas de molho, você que meteu a mão na cumbuca, se ligue aí, porque realmente, se tem auditoria, vai, de fato, se for legalmente, tiver tudo certinho, né? Se tiver tudo certinho, não vai dar em nada. Agora, se tiver errado também, o povo de Camaçari quer que devolva aí os recursos, já que a Limpec é um patrimônio do povo de Camaçari, não é isso? Eu quero lhe agradecer, recebendo aqui a gente na sede da Limpec, atendeu perfeitamente a imprensa, a nossa equipe, e a gente fica feliz por essas informações e torcendo que dê tudo certo, né? Para mim, como cidadão, como munícipe, cidadão camaçariense, eu torço que não feche a Limpec, que não aconteça a extinção. Mas vamos ver tecnicamente o que vocês vão falar aí ao longo dos anos. Ok, falando, a gente tem que ter muito cuidado e cautela quando a gente dá uma informação, né? Existe uma lei, né, ou seja, que autoriza, mas existe um estudo né, que o prefeito faz questão que exista para ter certeza do que vai ter que acontecer. E mais importante, não vamos sofrer por antecipação, né? Respira, vamos ter todo um cuidado. A gente está aqui assim realmente muito empenhado e dedicado. Todos os dias assim existem coisas novas que a gente está reconhecendo e o prefeito Elinaldo ele está assim de parabéns porque ele não dá um passo muito largo, pelo contrário, ele está sendo sempre cauteloso, cuidadoso e falando assim, olha, só fale aquilo que tem certeza. E é assim que a gente tem que fazer. Até para a questão, não só para evitar de comprometer situações que vai até atrapalhar nesses estudos, né? Mais uma vez agradeço vocês da imprensa, vocês têm dado assim, se dedicado muito a esse governo, têm permitido, ou seja, que as pessoas falem realmente o que está sentindo, o que está vendo. Existem muitos problemas que o prefeito Elinaldo e a equipe está passando, mas eu tenho certeza absoluta que uma vontade única de fazer o melhor para Camaçari, trabalhar muito e assim a Limpec está também fazendo o seu papel, assim funcionando no operacional com a equipe do administrativo, trabalhando bem. Algumas pessoas já se aposentaram, outras já se aposentam logo em breve e algumas inclusive cedidas para o município para ajudar na gestão das outras secretarias.